Damos as boas-vindas a você que tem nos acompanhado em nossos estudos bíblicos. Damos as boas-vindas a você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Seguimos com a nossa série sobre as cartas de Paulo, algumas das cartas de Paulo, e hoje nós estamos estudando a carta aos Tessalonicenses. E o nosso tema de hoje é o exercício do ministério pastoral. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que servirão de base para o nosso estudo. E importante também pedirmos ao Pai Celeste para que Ele nos dirija. E eu convido você a orar comigo neste momento. Pai Celeste, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir nesse instante que Tu nos orientes para que possamos não apenas entender, aprender e receber a Tua mensagem, mas aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus, te pedimos isso. Amém. Eu convido você para juntos nós lermos dois trechos em sequência da primeira carta aos Tessalonicenses. Nós leremos o capítulo 2, do verso 17 ao verso 20, e depois o capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Este é o texto base que nós trabalharemos hoje. Vamos lá, então, no verso 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, lemos o seguinte: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é essa a nossa esperança ou alegria ou coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Seguimos para o capítulo 3, onde lemos: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu, e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de quem sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Então, este é o texto que nós usaremos, como mencionei. E é importante nós observarmos que Paulo passou 3 sábados anunciando o evangelho na sinagoga de Tessalônica. Após essas 3 semanas, impedido de continuar, ele é banido da cidade. Ele então se desloca para Bereia e depois para Atenas, e lá ele fica ansioso, esperando contato com os crentes de Tessalônica para ver o que havia acontecido. Ele então envia Timóteo de volta a Tessalônica para conversar com os crentes tessalonicenses, para entender o que estava acontecendo e também encorajá-los e dar força a eles para toda aquela situação que eles estavam vivendo, do banimento do Paulo, da perseguição de certos judeus que estavam fazendo aquele tumulto na cidade. Timóteo, então, retorna de Tessalônica e se encontra
com Paulo lá em Atenas. Ele leva a Paulo um relato do que encontrara na sua visita junto aos Tessalonicenses. Ele informa que a palavra de Deus havia sido acolhida pelos Tessalonicenses e que aqueles irmãos estavam sendo agradecidos por conta da conversão e da salvação deles. Foi uma resposta muito positiva. Os ensinos que aqueles crentes receberam durante aquelas 3 semanas em que Paulo esteve lá ministrando o evangelho para eles, esses ensinos foram vistos por eles como algo vindo de Deus. Isso aconteceu porque a base que Paulo utilizou para os ensinos foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. Paulo se sente agradecido ao identificar como aqueles crentes haviam respondido aos ensinos que ele ministrou usando a Bíblia como base. Eram os ensinos que Paulo havia transmitido naquela época, como nós mencionamos, durante aquelas 3 semanas de visitas à sinagoga durante os sábados. Quando a pregação ou o ensino estão baseados na Bíblia, há resultados. Este é um princípio bem conhecido, inclusive conhecido pelo próprio apóstolo Paulo, e ele, inclusive, exortou Timóteo, que era um ministro, né, de Deus, era um pastor novo, mais jovem que ele, exortou Timóteo quanto a isso. Quando ele escreveu lá numa carta que ele posteriormente escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, e Paulo escreve: procure, Timóteo, referindo a Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em relação a manejar bem a palavra, significa transmiti-la sem desvio. Não havendo desvio, a palavra poderá ser acolhida com fé por quem a recebe. Com isso, o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa, encorajando-a e orientando-a em sua jornada. Uma mensagem apenas humana não pode produzir vida espiritual. Em qualquer pregação, sem uma base bíblica, o que acontece? A mensagem torna-se meramente a opinião do orador, podendo até, em situações limites, ser uma mensagem de heresia. A palavra dos seres humanos, por mais sábia que seja, tanto em conteúdo, quanto em eloquência, quanto na técnica da comunicação, não pode efetivamente produzir vida espiritual. Esta é uma prerrogativa da palavra que vem de Deus. E eu anotei aqui 3 passagens que mostram, que testemunham o poder da palavra de Deus, e existem várias delas, eu apenas trouxe 3 delas. Eu convido você para dar uma olhada comigo, inicialmente no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, nós lemos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quando nós vamos lá para o livro de Salmos, no capítulo 119, que é um salmo bastante extenso, nós lemos o seguinte, primeiro aqui no que eu anotei, Salmo 119, no verso 25 e no verso 28, nós lemos o seguinte, verso 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Uma oração de alguém confiante que a palavra de Deus é uma fonte de libertação, uma fonte de solução, algo que pode vivificar a pessoa. No verso 28, nós também lemos, de novo, a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. E nesse mesmo salmo, lá no verso 107 a 109, nós continuamos e lemos o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei, que também é a palavra de Deus.
No próximo quadro, temos uma pergunta sobre o que é necessário para que a palavra seja acolhida. Nós lemos e comentamos há pouco que aqueles crentes lá em Tessalônica, eles acolheram a palavra que Paulo levou. Então, a palavra de Deus levada por Paulo foi acolhida pelos tessalonicenses, mas a nossa pergunta, o que é necessário hoje para que também a palavra seja acolhida? Então, para ser acolhida, você vê aí no seu quadro, para ser acolhida não apenas na época dos tessalonicenses, mas nos dias de hoje, são necessárias 3 coisas. E aí você vê, a primeira coisa, estudar a palavra cuidadosamente, nós vamos elaborar um pouquinho sobre isso. A segunda coisa, orar pelo seu próprio progresso no entendimento da palavra, isso está sendo dirigido ao mensageiro da palavra. E a terceira coisa, para que a mensagem tenha efeito, é necessário haver quem receba a mensagem. Então, o primeiro ponto aqui, estudar a palavra cuidadosamente, vale nós observarmos que para proclamar a palavra, tantos ou pastores que estiverem no púlpito ou os professores de ensino de estudo bíblico, os professores da escola dominical, essas pessoas devem estudar a palavra cuidadosamente. Nesse sentido, há coisas que são vitais e necessárias para que a palavra seja estudada cuidadosamente. Por exemplo, a questão da prioridade e a questão do preparo. Em termos de prioridade, a igreja, de um modo geral, tem inúmeras atividades, mas nada é mais importante que a proclamação da palavra. A palavra é fundamental do ponto de vista do que é certo, do que é errado, do que é autoridade, da direção, do caminho que deve seguir. E isso tudo são coisas fundamentais, são coisas importantes. A gente aprende que Cristo é a base da igreja, mas o que nós acreditamos sobre Jesus Cristo, vem da palavra. Em essência, então, conhecer a palavra é uma coisa fundamental para todo o resto de atividades ou de coisas que nós temos na igreja. Nossa prioridade, portanto, deve ser a palavra, não exatamente a reforma social, o ministério social, a captação de recursos, mas sim a proclamação da palavra. Mesmo os programas sociais, eles obviamente têm o seu lugar, têm o seu papel. A administração da igreja, as coisas administrativas da igreja são importantíssimas, mas nós temos responsabilidade sobre tudo isso, mas não pode ser às custas da proclamação, da efetiva proclamação da palavra. Devido à natureza da Bíblia e à sua prioridade, é preciso abrir oportunidades adequadas para a proclamação da palavra a quem chega na igreja e a quem frequenta a igreja. Se outros interesses e preocupações da igreja vierem substituir o estudo da palavra, a tendência será a igreja ser composta por analfabetos bíblicos e analfabetos doutrinários. Tá? O estudo da palavra é fundamental. Estudar a palavra deve ser a prioridade não apenas da igreja, mas a prioridade individual do crente que busca o seu crescimento espiritual. Então, essa questão da prioridade do estudo da palavra explica, por exemplo, por que nós temos desenvolvido esses estudos bíblicos aqui e em outros lugares também, quantos estudos bíblicos são ministrados, são desenvolvidos. Bom, isso é a questão da prioridade, né, para permitir com que a palavra, a mensagem seja estudada cuidadosamente. A outra coisa importante que a gente pode citar nesse momento, além da prioridade, é a questão do preparo. A mensagem ou estudo, ela deve ser, obviamente, precedida de uma preparação cuidadosa e não apenas de um improviso, né? Esta preparação cuidadosa, ela vai passar por algumas coisas. Por exemplo, o dom espiritual que o preletor tem, o dom do ensino ou o dom da pregação, isso é um elemento relevante na comunicação da palavra. A disposição para o estudo, o empenho da pessoa, do preletor ou do professor, estudar e preparar a sua mensagem, o treinamento na técnica expositiva e também a experiência
da experiência de vida associada à mensagem, associada à palavra. Se todas as mensagens, se todas as palavras forem dissociadas de qualquer experiência de vida, elas ficam muito teóricas. Então, quanto mais for a pessoa, o mensageiro, né, o preletor, o pastor, ou o professor, ou o líder que estiver ministrando alguma coisa, tiver também tido a oportunidade de experimentar, de viver experiências relevantes que possam ser conectadas à palavra e transmitidas, aquilo faz com que a mensagem fique mais relevante. Bom, a primeira coisa, então, nós observamos estudar cuidadosamente a palavra é uma coisa importante. A segunda, orar pelo seu próprio progresso ou o entendimento da palavra. Ou seja, para proclamar a palavra, a ponto dela ser aceita, dela ser recebida, é importante que haja uma chamada daquele preletor, haja uma chamada daquele pastor ou do professor, haja preparo da mensagem e o preletor seja habilidoso. Mas sem a bênção do Senhor e a sua ajuda, essas ações não serão suficientes para que a palavra seja entregue e ela seja positivamente aceita. Há também a questão dos impedimentos que o inimigo pode fazer. Então é muito importante para proclamar a palavra que os preletores, o pastor ou o professor, ele deve orar para que aquela entrega se realize corretamente. Assim, dessa maneira, o mensageiro e os ouvintes, não só o preletor ou o mensageiro deve orar, mas os ouvintes também devem orar pela bênção da recepção do entendimento daquela palavra. No próximo quadro, nós temos o terceiro item necessário para que a palavra seja bem acolhida. E aqui nós vemos no quadro, para a mensagem ter efeito, ser acolhida e ter efeito, é necessário haver quem a receba. Então, esse é um princípio básico de comunicação. Você, quando comunica alguma coisa, se o outro lado não recebe, você pode ter a transmissão mais bem feita, mas se não há do outro lado quem receba a sua comunicação, a comunicação não se completa. E aqui nós vemos 3 aspectos que caracterizam quem recebe a palavra. Quem recebe a palavra deve apreciá-la e adotar atitudes certas. É o que vamos ver nos próximos minutos. Quem recebe a palavra também deve apropriar-se dela com ações corretas. E quem recebe a palavra deve aplicá-la à vida. Então, são 3 aspectos que caracterizam quem recebe a palavra. Então, esse primeiro, quem recebe a palavra, deve apreciá-la e adotar atitudes certas. Vale nós observarmos que isso é algo que aconteceu lá com os Tessalonicenses. Eles receberam a palavra e eles tiveram atitudes corretas em relação a ela. Então, eles receberam a mensagem que o apóstolo e os seus companheiros trouxeram, levaram durante aqueles 3 sábados que eles frequentaram a sinagoga, e eles entenderam e eles aceitaram que essa palavra não era apenas palavra de homens, mas sim a palavra de Deus. Essa é a atitude que reconhece a singularidade da Bíblia, da palavra de Deus, diferente de todos os outros livros. Em sua origem, seu caráter, em seu conteúdo, a Bíblia é diferente. Como está a sua atitude em relação à Bíblia? Essa é uma pergunta que nós deixamos aqui. Como que você vê a Bíblia? Ela é alguma coisa que fica fechada, empoeirada lá no canto e você só abre de vez em quando? Ou você se interessa em examiná-la sistematicamente, buscar princípios nela em que você pode aplicar a sua vida ao seu cotidiano? Interessante, eu trouxe aqui uma passagem que Jesus fez um comentário interessante sobre a palavra de Deus. Ele faz um paralelo da palavra de Deus com o alimento. Alimento é algo essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, não é verdade? E Jesus, lá em Mateus 4,4, ele falou: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra nos alimenta espiritualmente. Ela não é um acessório, mas ela é um alimento, ela é uma coisa essencial para que a nossa vida espiritual seja saudável. Então, a palavra de Deus deve ser recebida, deve ser apreciada com atitudes corretas.
O segundo aspecto que caracteriza quem recebe a palavra é quem recebe a palavra deve apropriar-se dela, mas não apenas olhar e que bacana, que interessante, gostei, mas sim adotar ações corretas. A igreja de Tessalônica se tornou nosso modelo, entre outras coisas, por conta disso. Lemos que eles aceitaram a palavra. Eles não apenas ouviram a palavra ensinada, mas se propuseram, se apropriaram dela, se propuseram a fazer dela uma realidade, alguma coisa que passasse a fazer parte da realidade de cada um deles. Nos dias de hoje, parece que vivemos um tempo em que temos muitos interesses e atividades, temos muitas alternativas, mas nem sempre nessa lista de alternativas ou de atividades, nem sempre o estudo sistemático da Bíblia está na nossa lista. E para os que levam a sério o estudo e aplicação da palavra, podemos acompanhar a reação de Paulo em relação aos Tessalonicenses, alegrando-nos com isso, porque é isso que aconteceu. Ele ficou muito contente, muito alegre em saber que os Tessalonicenses estavam sendo fiéis à palavra. O terceiro aspecto que nós destacamos aqui é que quem recebe a palavra deve aplicá-la à sua vida. Qual deve ser para nós o grande objetivo de todo estudo bíblico? Apenas conhecer um pouco de história, apenas conhecer um pouco da doutrina, ou transformar isso em uma aplicação pessoal, algo que eu posso trazer para mim e posso transformar, algo que eu possa transformar numa decisão de obedecer a palavra, de seguir aqueles princípios que as Escrituras nos mostram, e isso tudo através da fé, sabendo que o caminho de Deus sempre é o melhor caminho para nós. No próximo quadro, nós avançamos mais um pouco, observando algumas questões sobre a preocupação do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Nós vimos que Paulo demonstra sua preocupação pelos crentes de Tessalônica. Ele demonstra isso ao escrever 2 cartas para aqueles crentes. E ele faz questão de mencionar em sua primeira carta o motivo de tê-los deixado. Lembra que ele foi banido da cidade. Ele faz menção a esse fato. Ele não saiu da cidade, não deixou os crentes de Tessalônica para trás porque ele se interessou por outro assunto. Ele foi impedido, efetivamente, ele foi impedido. E ele menciona que aquilo havia acontecido, aquele impedimento havia acontecido como consequência das ações de Satanás. Isso aparece lá no capítulo 2, versos 17 a 18. E Paulo aponta que o inimigo, ele sempre é causa de muitas crises e de sofrimento, não apenas dos tessalonicenses, mas de pessoas em geral, nos dias de hoje, inclusive, especialmente aquelas pessoas que são crentes, que são convertidas, que buscam a presença de Deus, elas são confrontadas com a presença do inimigo para fazer com que a vida delas não seja tão boa assim. A equipe missionária que estava acompanhando Paulo, eles desejavam voltar a rever aqueles crentes lá em Tessalônica. Mas, pelo menos, Paulo menciona que 2 vezes ele foi pessoalmente impedido de voltar à cidade por conta dessa atividade satânica. O inimigo, nós aprendemos na Bíblia, ele é um anjo caído que possui atributos de personalidade. Ele é a personificação do mal. Possui todos os atributos de personalidade, tais como inteligência, vontade, emoções e responsabilidade moral. Na Bíblia, Satanás é sempre revelado como uma criatura rebelde, apesar de estar subordinada, essa criatura, o inimigo, está subordinada a Deus. Ele é sempre colocado como alguém que tem um poder, realmente tem um poder, mas um poder limitado, permitido, e um poder limitado por Deus. E, contraditoriamente, ele age contra Deus. O texto de 1 Tessalonicenses 2,18, que nós lemos, diz que o inimigo barrou o caminho de Paulo. Usa esse termo, barrou o caminho de Paulo. Essa expressão ela tem um sentido militar, de fazer uma ruptura na linha do inimigo, Então tem uma marcha e alguém ou tem uma linha de defesa e aquela linha ou aquela linha da marcha ou a linha da defesa, ela é
interceptada, ela é rompida. Esse é o sentido da palavra. Uma outra aplicação também que nos ajuda a entender bem o sentido é aplicar a palavra no caso de um atleta que está numa corrida, que está correndo e ele atravessa a trajetória de um outro atleta, ele intercepta. Então, no final das contas, o que nós entendemos aqui é que esse termo que Paulo teve o seu caminho barrado pelo inimigo, significa que o inimigo impediu o progresso de Paulo através de uma interceptação, através de um corte na sua trajetória. Então é isso que Paulo menciona na sua carta, explicando o que ocorreu em termos da ação do inimigo. No próximo quadro, nós desdobramos um pouco essa questão do conhecimento um pouco sobre Satanás, porque ele é movido por planos e métodos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Alguns dos objetivos de Satanás, nós não vamos desenvolver muito esse tema aqui, apenas de passagem, mas eu trouxe um texto que nós encontramos em Isaías, no capítulo 14, verso 13, um texto em que nós entendemos ser uma declaração de Lúcifer, declaração de Satanás, ele dizendo: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Então esse é um propósito dele, de subir e se igualar a Deus, de querer estar acima de toda a humanidade. Ele também tem como propósito degradar, caluniar o caráter de Deus. É por isso que na Bíblia Satanás tem vários nomes. Ele é chamado de caluniador, de adversário, de inimigo, de acusador, de enganador e também de tentador e outras nomenclaturas que nós não vamos nos estender aqui. Em relação ao ser humano, o objetivo do inimigo é dominar a vontade das pessoas, ou se não for dominar, pelo menos influenciar a vontade das pessoas e destruir, desfazer os propósitos de Deus em relação a essas pessoas. Satanás, nós aprendemos também que ele não consegue possuir o crente, porque se alguém aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus habita dentro da pessoa e isso impede a pessoa ser possuída por Satanás. Mas, mesmo sendo crente, a pessoa pode ser influenciada por Satanás e, mais ainda, a pessoa pode ser usada por Satanás dentro de propósitos que o inimigo tem dentro dos seus propósitos de atrapalhar o reino de Deus. Quanto à estratégia de Satanás, ele tem como um dos propósitos se contrapor à palavra de Deus e também de neutralizar os planos e a provisão e as iniciativas de Deus que oferece às pessoas que são tementes a Deus, e Satanás faz isso oferecendo substitutivos, oferecendo atalhos. E ele gosta muito de atalhos, né? Então, atalhos são religiões falsas, ritualismos, emocionalismos, misticismos, e ele ataca o povo de Deus de todas as formas possíveis que ele imagina. Então, isso faz parte da nossa realidade. Ele tenta convencer as pessoas com ilusões, outra coisa que o inimigo costuma fazer. Procura fazer as pessoas pensarem que ele não existe. Isso é uma estratégia básica que ele começa a abordar uma pessoa, assim, não, escuta, esse negócio de Satanás não existe, né? Então, se você desconhece a presença ou ignora a presença do inimigo, você já está com a sua defesa completamente comprometida, porque você nem admite que o inimigo existe ao seu derredor. Ele também induz as pessoas à relatividade moral, e isso faz com que as coisas absolutas da palavra de Deus ficam comprometidas. E ele também disfarça as suas ações, parecendo para muitos como sendo um anjo de luz, né? Distorce a verdade e ele faz com que todas as coisas de alguma forma sejam comprometidas, as coisas de Deus sejam comprometidas. Ele pega as coisas boas que Deus faz e perverte, e inverte, e distorce, para que as pessoas às vezes até pensam que ainda estão sob o domínio de Deus, mas na realidade elas estão sendo influenciadas pelo inimigo. Mais um pouquinho no próximo quadro,
como o inimigo age. Uma das táticas do inimigo é usar as pessoas. Nós mencionamos isso aqui rapidamente. Ele usa, no caso do relato de Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele menciona isso, porque Satanás usou pessoas para levarem Paulo, para banir Paulo, levar Paulo para fora da cidade, expulsar Paulo da cidade de Tessalônica. Ao lermos o livro de Atos, também sobre esse episódio, nós vamos ver que foram homens, foram humanos, pessoas que levaram Paulo e seus parceiros à força para fora da cidade. Essas pessoas que estavam impedindo de que Paulo retornasse à cidade, eram pessoas que estavam sendo usadas por Satanás. Isso ilustra a sutileza de como o inimigo opera ao nosso redor todos os dias. Normalmente, nós não vemos Satanás ou demônios pessoalmente, né? Normalmente não temos essa prerrogativa. O que nós vemos são seres humanos sendo usados pelo inimigo, seguindo estratégias e objetivos que esse inimigo estabelece, né? Então é isso que nós sentimos, nós podemos ver com mais facilidade. Praticamente nunca nós vemos Satanás de maneira literal, né? Como alguém aterrorizador, como aparece nos filmes, né? Alguma coisa que seja assim repugnante. Nós não temos isso normalmente, até porque Satanás e as suas forças são seres espirituais e não exatamente uma serpente que já aparece numa calçada nos atrapalhando, nos aterrorizando. Isso são muito mais reações folclóricas, né, ou tradições, ou alguma coisa nesse sentido. O fato é que nem sempre nós conseguimos identificar as ações do inimigo de forma clara. E, de um modo geral, nós podemos acreditar intelectualmente que ele existe, né, ao nosso derredor, mas muitas vezes nós teremos certas dificuldades de identificar as suas ações. Essas ações poderão se refletir, às vezes, no nosso fracasso, em nós nos aproximarmos do Senhor, ou pode ser refletida em dissensões que nós provocamos sistematicamente no ambiente da igreja. Nós vamos encontrar, às vezes, não estamos aqui comentando sobre diferentes opiniões. Isso faz parte da nossa vida, da diversidade da vida, mas quando as opiniões são provocam sistematicamente dissensões, possivelmente aquilo é resultado de uma ação que Satanás está fazendo na vida daquela pessoa. Então, essas ações de Satanás, elas também poderão refletir em nós a nossa negligência na oração, negligência no atendimento às necessidades do próximo. E Paulo nos lembra lá em Efésios 6, no capítulo 6, verso 12, que nossa luta não seria contra a sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porque às vezes nós somos cercados de tantas maldades, nós lemos nos noticiários tantas atrocidades que ocorrem que nós ficamos pensando nessas potestades, nesses principados e potestades do mal que estão agindo na vida de muitas pessoas. Com isso, Paulo está dizendo que muitas vezes será possível que os bastidores e o trabalho de certas pessoas sejam resultantes de forças demoníacas bastante poderosas. É por isso que ele nos exorta, lá em Efésios 6, novamente citando, no verso 13 ao 18, quanto a nós colocarmos uma armadura espiritual de Deus para nós nos protegermos contra essa ação do inimigo. Vale nós observarmos também que o inimigo fará de tudo o que ele puder para nos impedir e nos neutralizar ou nos destruir. Ele tentará trabalhar fora da igreja e tentará trabalhar dentro da igreja também para criar problemas e dissensões, como nós citamos. Ele trabalhará através de pessoas religiosas, como ocorreu lá em Tessalônica e lá em Jerusalém também, quando certos judeus acabaram agindo contra a pregação do evangelho, contra o que Paulo estava fazendo. O inimigo também trabalhará através de filosofias
de ideologias, de mitos do mundo, através da política, através da economia, através de ações de governo, através de alguém até no seu local de trabalho. Mas há uma verdade maravilhosa e reconfortante que nós encontramos nesse trecho da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo foi impedido, é verdade, de retornar. Ele foi banido e impedido de retornar, mas ele continuou a desenvolver seu ministério e a ensinar a palavra. Quando portas são fechadas de um lado, outras portas são abertas de outro lado, quando aquilo está dentro dos propósitos de Deus. Paulo não foi derrotado, porque ele sabia que o Senhor estava no controle e que, embora ele estivesse impedido, a palavra de Deus não estaria impedida, como efetivamente não esteve impedida. No próximo e último quadro, nós chegamos à nossa conclusão e vale nós observarmos que quando nós enfrentamos decepções, nós tendemos a desviar o nosso foco. E isso é um dos grandes desafios da vida cristã, quando nós enfrentamos, como crentes, alguma decepção, algum julgamento da vida. Isso faz com que o nosso foco seja desviado. Nossa tendência natural é olhar para a vida a partir da perspectiva do mundo, em termos do que é visível e em termos do que é um critério de sucesso, algo que signifique sucesso. E quando aquilo não acontece, a gente tende a ficar muito desanimado. No entanto, a vida cristã é uma vida de fé, a qual é definida lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 1, nós lemos: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, a garantia das coisas esperadas e a convicção das coisas não vistas. O desafio que nós temos, a palavra nos ensina que devemos viver pela fé, focados no Salvador e nas realidades eternas. Essa é uma das razões pelas quais viver na palavra é tão importante, tão essencial para a nossa vida. Porque a fé, nós aprendemos, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra. Através das lentes da Escritura, nós poderemos ser capazes de manter nossos olhos alinhados com a vontade de Deus, com a presença de Deus, e também com o seu amor, com o seu cuidado e com as suas promessas. Paulo certamente viveu esse desafio em sua experiência lá em Tessalônica. No capítulo 2, 17 a 18 da primeira carta, Paulo expressou o seu desejo, como nós lemos, de estar com os tessalonicenses, mas já vimos que ele foi impedido pelo inimigo. Além de ser obrigado a se distanciar dos seus queridos irmãos lá de Tessalônica, Paulo foi acusado de não cuidar desses crentes. Mas ao invés de olhar para trás, ceder a algum tipo de arrependimento, de remorso e entrar em algum tipo de depressão, Paulo olhou para frente. Com isso, ele se alegrou, porque para os crentes em Cristo, o melhor ainda estaria por acontecer. Assim, o apóstolo olhou pela fé e viu a si mesmo, seus companheiros missionários e também os crentes tessalonicenses na presença de Jesus. Em tempos de julgamento e decepção, quando nossa tendência é permitir que nosso desânimo nos leve a abandonar compromissos na igreja, importa termos uma visão mais espiritual da vida. E com isso, aprendermos a viver no presente à luz do futuro, permitindo que essa perspectiva governe nossas atitudes e nossas ações. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link do estudo para que eles também possam nos visitar e conhecer esse estudo que nós tivemos. No próximo quadro você vê um panorama dessa série que nós estamos desenvolvendo e eu tenho aqui deixo o meu desejo de poder vê-lo numa próxima oportunidade. Deixo aqui um grande abraço.